Olá, então vamos para mais uma roda de chimarrão. Dessa vez é uma roda de chimarrão virtual, que é presencial. A gente está aqui no Instituto de Oceanografia, recebendo a nossa convidada. Bom, tivemos um problema técnico, mas voltamos agora ao ar. Bom, então seguindo a nossa conversa, depois a gente consegue editar e colocar na versão final no YouTube completa. Voltando à nossa conversa, tu dizias da questão da universidade pública. Tu começaste a fazer algumas outras formações antes da história e em algum momento teve que parar por questões financeiras mesmo. Sim. Isso é importante, explica isso para quem está assistindo, porque às vezes a pessoa pensa assim, o cara já faz uma universidade pública, tá tudo fácil, e não é verdade? Conta pra gente um pouco disso. A gente tem momentos, né, na história do país, na história da educação no país, em que a gente tem mais incentivos para a permanência de estudantes na educação e menos incentivos para a permanência, às vezes até trabalho contra a permanência de estudantes, né? E no ensino superior não escapa disso, né? Vide agora o que a gente, né, tem passado, né? Então, Azelito, eu em vários momentos da minha vida tive que dar uma parada nos estudos e continuar trabalhando. Eu nunca parei de trabalhar durante o meu ensino superior, né? Sempre trabalhei e estudei. E isso eu sou muito solidária com alunos e alunas, assim, trabalhadores e trabalhadoras, porque é uma coisa extremamente cansativa. Eu digo, é um ato heróico, assim, né? Porque tu tem as contas para pagar, tu tem o mesmo curso não tendo uma mensalidade, que é o que teria, né? Mas tu tem ali alimentação, transporte, bibliografia, um material, para quem trabalha, sei lá, em laboratório, é um jaleco, é um equipamento de proteção que tu precisa. Então, assim, existe um custo, e é um custo alto, para alguns menos, para outros mais, mas no meu caso, assim, alimentação e transporte já era um custo altíssimo, né? E num período em que não existia, assim, grandes plataformas de pesquisa virtual, como nós temos hoje, então era biblioteca ou compra... Então, que não tinha. Não. Hoje a gente ouve falar de apoio ao educando, que não existia naquela época. Não, apoio nenhum. Eu lembro disso também. Na minha época de faculdade, mesmo a história, né? Trabalhava, estudava, e teve vezes de eu ter que ir a pé, andar 4 quilômetros da minha casa até a universidade, né? E aí chegar mais cedo, tomar um banho, trocar de roupa, porque a gente não queria nem que os colegas soubessem que a gente estava naquela condição. Algumas vezes eu estudava no campus Agronomia, no campus do Vale, na URGS, em Porto Alegre, e morava no Jardim Botânico. Algumas vezes eu fui de bicicleta, né? Pô, eu nem sei quantos quilômetros aquilo dá, mas eu levava assim uns bons 40 minutos indo rapidinho, né? Chegava meio acabada, mas era aquela coisa, quem olhava era, nossa, como ela é atlética, né? Fitness hoje, né? Seria, né? Mas não, era para não gastar mesmo, não tinha alternativa. É óbvio que eu queria sentar num ônibus e ir cochilando com a cabeça no vidro até o lugar, né, onde eu fosse ter as minhas aulas, né? Mas nem sempre dava, né? Depois eu fiz o mestrado e o doutorado com bolsa. Eu fiz na PUC em Porto Alegre com bolsa CAPES. Então, aí já era uma outra história, né? Eu não pagava. Em seguida, eu comecei a dar aula no ensino superior, né? Então, como nas bolsas naquele período exigiam a dedicação exclusiva à bolsa, né? Então, a PUC tinha um acordo com o CAPES que era assim, a gente não recebia, mas não pagava. Então, uma bolsa desmembrava para 2 estudantes. Né? Então, assim, eu fiz o mestrado e o doutorado trabalhando, aí já dando aula no ensino superior, em instituição privada, né? E não pagando, né? De novo, né? É como o ensino público, com uma bolsa de verba pública. Né? Então, assim, mas ainda assim com todas as despesas de cópia que a gente com certeza. Com certeza. Tem periódicos CAPES, né? Com certeza, era outra realidade completamente diferente, né? Mas assim, por mais duro que seja, hoje olhando eu penso, ufa, passou. Né? Porque hoje assim, a minha vida tem uma outra condição. Né? E por isso eu coloco assim, que eu admiro muito alunos e alunas que a gente tem que ainda não estão desistindo e estão conseguindo, e às vezes não tem como não dar um tempo, né? Não deixar, principalmente agora depois da pandemia, que economicamente, né, não só a pandemia, mas a nossa situação política quebrou muitas famílias. E a gente sabe também, né, que na verdade é aquela história para a política, para os políticos, né, não para a política, mas para os políticos, não é interessante ter um povo educado, né? A verdade é essa, a educação não é o que eles tem interesse, né? Então a gente vê que toda dificuldade. Eu nunca tinha pensado na história do país que eu iria ver uma situação em que orçamento já empenhado
fosse recolhido. Fosse né? sequestrado, né? Porque a gente entende. Sequestro mesmo. Porque uma vez que esse dinheiro está empenhado, ele não é mais nosso. Ele já pertence à empresa que fornece água, que fornece luz, que fornece segurança. Né? E esse dinheiro desapareceu da nossa conta, não sendo mais nosso. Né? Então, assim, a gente vê que há realmente uma ação direta no sentido de barrar a educação. Né? Para que as pessoas não questionem, não pensem, Isso a gente pensando no nosso caso, ensino superior, né? Mas se a gente olhar para a educação básica, tanto o ensino fundamental, anos iniciais, finais, educação infantil e ensino médio, a gente tem um massacre acontecendo, né? Os 2 anos de pandemia na educação pública foi um caos, né? A privada, o caos foi um pouco menor porque ou as famílias tinham condições de pagar uma aula particular para compor aquilo que faltava, ou as escolas ofereceram uma estrutura à distância, mas as escolas públicas a gente acompanhou aqui na cidade, as crianças recebendo atividade uma vez na semana, pelo WhatsApp. Esse paralelo também. Né? Vamos fazer esse paralelo também. No nosso caso, que a gente tem uma instituição muito mais aparelhada, digamos assim, também foi difícil, né? Porque a gente se viu tendo que dar uma aula remota, isso é uma coisa que as pessoas às vezes não pensaram. Mas o professor, por exemplo, que ia dar essa aula remota, ele não recebeu uma câmera, ele não recebeu um computador, ele não recebeu nada. Era aquilo que ele tinha na internet, era aquilo que ele tinha em casa. Que às vezes não era o suficiente. Por exemplo, eu moro no cassino, a nossa internet não é muito confiável. E era o que eu tinha. Isso, se é verdade na universidade, como é que vai ser isso lá na educação infantil, no ensino fundamental da rede municipal? Então, com certeza, esse professor não apenas não tinha essa aparelhagem na sua casa, como a própria instituição também não tinha. E nem as famílias, né? E nem as famílias. Tem relatos assim, de algumas professoras que conversavam com a gente via o projeto de extensão, de que havia alunos, uma casa com 5 pessoas, 3 em idade escolar, e as crianças tinham que esperar o pai ou a mãe chegar do trabalho para ter acesso a um celular para baixar a atividade. Ou seja, é um aparelho conectado à internet para que as crianças acessem. Não é aquilo, meu filho senta na frente do computador e faz uma aula de 1 hora, 2, 3, 4, quantas horas sejam, né, enquanto tem uma professora transmitindo aquela aula da sua casa ou de qualquer outro lugar. Não, não. É um celular com uma internet pífia para 3, 4 crianças, na melhor das hipóteses. Né? Então é um prejuízo extremamente grande, que eu acho que para a gente correr atrás agora vai ser uma força-tarefa gigantesca. E hoje eu conversava com a Fernanda Kaique, e eu ainda penso assim, além de todo o prejuízo de conteúdo, a gente também pensa que a educação infantil, que o ensino fundamental, ele tem uma outra questão, que é a socialização desse indivíduo, né? É ele sair daquele lugar em que ele é a personagem principal, que é a família dele, né? Porque a gente sabe que quando a criança chega na família, ela é o personagem principal. E a família começa a se organizar em volta daquela pessoa. E ele chega na escola, ele vai aprender que ele não é o único, ele não é o maior, ele não é o primeiro, ele não é o principal, ele tem que conviver com outras pessoas. E isso não está no livro, né? Isso não dá para compensar. E coloca isso depois de 2 anos de isolamento social, né? Então, assim, a gente tem, por um lado, crianças que têm essas famílias estruturadas de forma a colocá-las no centro, né, do espectro familiar. Sim. Então, chega na escola e tem que aprender que o mundo é muito mais diverso do que o seu umbigo. Sim. Por outro lado, a gente tem realidades de crianças em que essa estrutura familiar não existe. Não é e que, nesse momento da pandemia, a escola, que seria o único lugar seguro no sentido da violência, da não violência, do afeto e da alimentação, sim, se fechou. Sim. Né? Então, são várias realidades são diferentes. muitas realidades, né, que para dar conta agora, né, com um aumento de violência, a gente percebe isso, né, andando nos corredores, a gente andar aqui nos corredores do Kaique, a gente percebe que as crianças estão mais violentas, brigam, estão mais ansiosas, mais deprimidas, mais estão sofrendo ainda, né, o pós-pandemia, sabe? São todos os eventos, né, os sintomas de uma pós-pandemia depois desses 2 anos de afastamento. E eu acho que é legal a gente começar essa conversa falando dessas coisas, porque tem tudo a ver com o nosso tema, né, na verdade. Porque quando eu te pergunto assim, por que história, e tu começa a falar da história da tua vida, né? Porque arqueologia, por exemplo, o que é o curso de arqueologia? Para quem está assistindo a gente, que às vezes nem sabia que a FUG tem esse curso, né? O que é a arqueologia? Conta pra gente um pouco. A pior pergunta que alguém pode receber é o que é arqueologia. Mas assim, ó, não é paleontologia, que é a primeira confusão que fazem, né? Então, assim, as pessoas adoram vir nos dizer, tu viu que apareceu um dinossauro lá em tal lugar, os pesquisadores lá da UFSM, ou da FURG, ou da URGS encontraram, né? Aí eu disse, até vi,
né? Mas que bom para o pessoal da Paleonto, né? Então, a gente brinca que o pessoal o pessoal da Paleonto nos deve alguns créditos, né? Porque a gente coloca eles em cena. Mas, enfim, né? Brincadeiras à parte. A arqueologia, ela é um campo nas ciências humanas, uma área nas ciências humanas, em que a gente trabalha com a relação entre os humanos e não humanos. Vou te dar um exemplo. Assim. Vamos pensar a nossa vida sem coisas. Sem os objetos. Eu tenho provocações em cima disso, mas sim. Então, assim, sem os objetos. Nós nascemos sem carapaça, sem garra, sem veneno para dispensar, né? E nascemos muito, no sentido, dependentes dos adultos, né? Muito imaturos, né? É uma espécie que nasce, né? Ela não pode ficar mais tempo, né, sendo gerada, porque senão ela não sai de dentro da fêmea, né? Elefante, né? Exatamente. Não é como elefante que nasce tem ou que andar. Outros primatas que quando nascem ali, 3, 4 semanas já está subindo numa árvore sozinho. No nosso caso, não. Né? Então, anos para você poder. Exatamente. Então, nós somos seres que somos constantemente formados, né, socialmente, com coisas. Para as coisas o tempo todo. Na hora que tu nasce, já te embrulha num pano. E até mesmo antes de nascer, tem um ultrassom que te afeta de alguma forma, um chá de revelação, sabe? A criatura nem nasceu e já tem um evento. Tinha um negocinho que eu via, né? As parteiras botavam. Não é bem um copo, mas é um negocinho. Parece um funilzinho, né? Um funilzinho, isso, para ouvir, né? Então, assim, mesmo antes de tu vir a enxergar a luz, né, do sol, tu já tem uma série de aparelhos, de coisas, né, de instrumentos, como a gente chama de artefatos, né, que estão te cutucando. Né? E esses artefatos são obrigatoriamente físicos, é a minha provocação. Ou eu tenho artefatos que são subjetivos, que são no mundo das ideias. Por exemplo, a gente falou, quando a gente veio para esse caminho, né, a gente andou por uma trilha. Eu posso dizer que uma rota é um artefato, por exemplo? Explica isso para a gente. No campo da arqueologia tem, por exemplo, uma abordagem que é a arqueologia da paisagem. Né? Então, assim, uma estrada, um caminho de grama, como a gente veio por aqui, que só tem um pequeno desgaste, né? Uma grama mais baixa, que tu olha e percebe, que alguém passou aqui. Seja uma vaca que deixou lá, né, o seu estrume no caminho, as suas pegadas, e aquela grama foi morrendo naquele trechinho, sejam as nossas pegadas que foram esmagando aquela grama, mas a gente percebe, alguém passou aqui. Isso é um artefato. Né? Me mostra um evento humano, uma ação humana. Né? Mas também hoje, no mundo da tecnologia, no mundo do virtual, para nós que estamos nessa transmissão, né? Pela internet, a gente tem que pensar essa perspectiva do artefato não material. Sim. Né? E a gente tem assim. Porque ele afeta a minha vida. Com certeza, tanto quanto um objeto. Então, assim, a geração. Eu nem sei que geração a gente tem agora, cristal, pode ser? Alguma coisa do tipo. Então, assim, a última geração, né, que já nasce tocando nas telas. Né? Então, assim, uma criança de 2 anos de idade... Que sabe fazer. Então, enquanto tu tá tentando descobrir como faz, tu dá pro teu bebezinho e ele... Exatamente. E quantos de nós não troca a vida real, essa que a gente está aqui presencial, por uma vida idealizada lá nas redes sociais? Então, nas redes sociais, o meu cabelo não tem frizz. Sim, né? Sim. A foto, todo mundo com a mesma boquinha, né? De foto, não tem tristeza, e às não vezes, tem, né? É sempre bonito, alegre, né? E às vezes uma coisa que eu digo, porque por exemplo, eu sou das redes sociais, né? Eu tenho meus perfis em redes sociais e tudo mais e tal, mas eu tenho muita clareza, já vou entregar o meu segredo agora para quem está assistindo, mas assim, eu tenho muita clareza do que é esse artefato e de como usá-lo. Então já aconteceu de alguém me fazer um comentário e dizer assim, não, esse não sou eu. Esse é o personagem que eu criei para o Instagram, que é um. O personagem do Facebook é outro. O personagem do Twitter é outro. É um avatar. É exatamente um avatar. E eu sei para que ele serve, para quem que ele vai alcançar. Então eu faço isso de uma forma muito consciente. Mas outras pessoas, às vezes, fazem sem se dar conta, né? Às vezes põem lá partes da sua vida que não estão pensando. E são artefatos, né? Como tu disseste. E não afeta só a minha vida, mas também afeta a vida, né, dos outros. A forma de pensar dos outros, né? A gente acabou de viver esse momento em que a discussão política entrava na tua vida íntima, com quem tu deve ou não deve te casar, né? Então, assim, por que tu deve ou não tomar uma vacina? Quer dizer, invadindo uma série de aspectos que antigamente a gente discutia, de repente, na nossa casa e que hoje é uma discussão na praça. E por onde isso chega, né? Por um artefato chamado smartphone, né, que traz esse pacote virtual, né, direto, é a bomba relógio que cai e
e arrebenta no colo da gente. Então a arqueologia, quando ela estuda um artefato, ela não estuda só um pote de 5.000 anos lá no Egito. Ela não vai descrever, até vai, né? É uma ponta desse trabalho, né? Conhecer essa matéria. Né, do que é feito, no campo da técnica, da tecnologia, forma, função, isso sim, né, tu historia essa peça, contextualiza a sua produção, mas a gente vai colocá-la em relação, né, eu costumo comentar com os alunos assim, que todo objeto ele tem uma vida social, ele é socialmente ativo, seja um prego, um crucifixo, um rosário, uma cuia de chimarrão, que não é simplesmente um corongo que recebe uma água com uma erva, nós temos todo um significado, por que nesse bate-papo nós temos um chimarrão. Então vai muito além da forma, função do objeto, que é essa ideia de contextualizar numa teia, né? Numa relação entre humanos e não humanos. E que esses símbolos, não sei se é a palavra certa, esses signos, talvez, eles mudam também de grupo para grupo e de período para período, né? Uma coisa que hoje pode ser boa, amanhã pode ser ruim e vice-versa. Uma coisa que antes era ruim pode ser... Eu lembro, no caso do próprio símbolo dos nazistas, que lá no Antigo Egito era um símbolo de uma determinada divindade que foi usurpado e utilizado para uma outra coisa. Então hoje é um símbolo que já nos causa aversão. Nos causa aversão, na verdade, né? Quando tu vê que já te causa medo. Então muda esse significado com esses usos, né? O uso de símbolos da pátria, né? Então isso também é uma coisa comum quando a gente tem um governo que é fascista, agora, né? As pessoas passam a ter medo. Isso aconteceu em Portugal, né? Eu lembro que quando o Filipão foi lá treinar a seleção de Portugal, uma das coisas que ele pedia é que as pessoas pusessem as bandeiras de Portugal nas janelas, e as pessoas não colocavam por causa do governo fascista que antecedeu aquele momento histórico. Então, o símbolo da nação, que é uma coisa que deveria nos dar orgulho, passa a ser algo que nos causa até medo, né? Você não quer ser ligado àquele símbolo que deveria ser algo bom. Exatamente. E a gente vê agora a quantidade de pessoas que postavam assim, uma roupa, assim, vestidas com a camiseta da seleção, botava embaixo, é pra Copa. Né? Para não ser confundido. Ou usava azul, né? Ou a branca, né? Para não usar o verde ou amarelo, né? Então, com certeza, assim, um colega esses dias lançou um exemplo que eu achei bem interessante, assim, isso dentro de um mesmo grupo cultural. Nós estamos falando, a mesma sociedade brasileira, contemporânea, né? Capitalista, enfim, dentro de um mesmo nicho, né? Sociocultural, essas variações já acontecem, né? Entre culturas diferentes, onde os códigos são completamente outros, né? Aí, bom, as distâncias são maiores ainda, né? Então, esses dias um colega me deu um exemplo, assim, a gente conversando justamente sobre isso, ele disse assim, não, tu imagina a gente num ônibus numa excursão, né? E esse ônibus passa na frente de uma cruz na beira da estrada. Vai ter gente que vai se benzer. Vai ter gente que vai dizer, nossa, que mau gosto, para que essa cruz na beira da estrada? Outros vão dizer, olha, botaram uma cruz aqui, pois que bem, ficou bonita. Né? Então, a gente, mesmo dentro... Entre nós, como eu digo, entre nós, sujeitos de uma mesma sociedade, independente aí da gente pensar classes, né, etnias, né, no sentido étnico-racial, a gente vai ter essas diferenças. E essa coisa de que a gente faz essa leitura de mundo pelo nosso olho, né? Porque, na verdade, assim, eu me lembro que estava tendo uma conversa, acho que com os meus sobrinhos, sobre as religiões de matriz africana. E sempre se critica muito a questão do sangue, né? E aí uma coisa que eu costumo dizer, e disse lá naquela conversa, assim, na verdade o que acontecia, né? Em alguns daqueles países, e até mesmo no Brasil, quando se fazia o sacrifício, por exemplo, de um bode, né? Ao contrário dos judeus, que tinham condição de queimar o bode, o carneiro, né? No caso dos judeus não era bode, era um carneiro, mas eles queimavam o carneiro inteiro para dar para Deus. Naquela tribo africana, era a única carne que eles tinham para comer. Não fazia sentido queimar isso para uma divindade. Então, o que eles faziam? Eles derramavam o sangue para a divindade e a comunidade se alimentava da carne daquele animal. Agora, nós cristãos que fazemos esse olhar e julgamos essas pessoas porque elas depositam aquele sangue para aquela divindade, nós nos alimentamos todos os domingos na igreja do sangue de um homem. Corpo, né? E o corpo de um homem. Metaforicamente. Corpo e sangue de um homem. Para quem é cristão. É uma verdade. E nos parece bem. E nos parece bem. Sim. Então é preciso que a gente entenda isso. É um ato sanguinário, né? Imagina dizer para alguém assim, não, eu vou tome comer. Aqui o sangue do flaninho. Numa taça, né? Dourada. Exatamente. Então é essa leitura de que aquilo que nos parece normal vai ser estranho para o outro e vice-versa, né? E nesse contexto, né, então a gente já viu um pouco o que é história, viu um pouco o que é arqueologia e o que é a história desse projeto, né? Como é que nasce esse projeto, como é que ele chega no CAIC, como é que se desenvolve. Então, o projeto chama Projeto Coisa Contada.
Ele começou, na verdade, esse projeto ele começou em 2018, mas essa história começa em 2017. Em 2017, eu e mais 2 companheiros formamos um grupo de contação de histórias para crianças em escolas. No primeiro momento, um trabalho voluntário, assim, sem nenhuma relação com a nossa vida acadêmica. Ilusão a nossa, né? Porque está tudo ligado na vida da gente, né? E aí fizemos algumas contações e aí começamos a perceber a implicação política da história contada. Né? Eu digo que no primeiro momento esse projeto foi muito inocente, muito cru, assim, quando ele começou. Né? Mas logo nos primeiros meses a gente foi vendo assim, não, mas para eu contar uma história, além de entender muito bem para quem eu estou contando, qual história, quem é o personagem, um pouco de quem é o autor da história, porque eu não vou levar um autor fascista, por exemplo, sabe? Então, assim, tem toda uma pesquisa por trás. Tu tocou num assunto muito importante. Porque eu sou o tipo de pessoa que sei muito mais da obra do que do autor. Eu sou esse tipo de pessoa. E acho que tu toca num assunto importante, porque a gente vive esse momento em que, na hora que eu trago esse autor para o meu aluno, ele me pergunta quem é. E eu não sei. Então, acho que isso é uma coisa importante de ressaltar, né? É importante que a gente não apenas busque a obra, mas busque até o contexto de como essa obra foi escrita. Sim, porque os sujeitos são sujeitos do seu tempo, né? Sim. Claro, nós não somos... Parte de nós não é boi no brete, né? Alguns são, né? Mas nós temos agência, nós temos autonomia, nós temos capacidade de questionar a realidade que está no nosso entorno, né? Então, nem todos os autores... Por isso que alguns autores são chamados de sujeitos à frente de seu tempo. Não, ninguém está à frente ou atrás do seu tempo. Tem um tempo, né? Tu desafia ele ou te acomoda nele, né? Na verdade, se ele não tivesse naquele tempo, ele não faria aquele. Exatamente, né? Então, às vezes, é o sujeito que desafia o seu contexto, é um sujeito à frente do seu tempo, né? Enfim. Então, quando a gente começou a observar essas histórias, o que a gente começou a escolher histórias, né? Uma história que tenha um poder, né? Uma potência dentro de uma determinada comunidade que vai receber aquela contação de história. E aí começou a conversa com a arqueologia, mas os objetos do mundo contemporâneo. Eu quero te fazer uma provocação, que é lá da minha infância. Eu já ouvi também pessoas falando, por exemplo, do sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, qual foi a minha posição naquele debate, né? Porque as pessoas falaram, será que aquilo não é Lobato, é racista, não sei o que. Mas eu acho que não, porque naquela situação, naquela sociedade, naquele momento, ele bota crianças brancas para chamar uma mulher negra de tia. Aquilo foi muito mais do que poderia ser feito naquele tempo. Tu entende o que eu quero te dizer? Naquele tempo. Hoje tia quem cuida, né? Sim. Sendo paga ou não. Tudo bem, mas naquele momento ela deveria ser a negra Anastácia, a escrava Anastácia e não a tia Anastácia. Sim. Então, na verdade, eu cresci nesse contexto, quando era criança, de que eu podia olhar para essa mulher negra e chamar ela de minha tia e não de minha escrava ou de minha empregada. Ou não. Tu entendes? Então, para mim, na minha concepção, como eu vivi, é outra relação. É, na verdade, alguém que está rompendo com o costume daquela época e mostrando uma outra relação. Quando a gente fala hoje, por exemplo, das questões sexuais, que a gente parece que retrocedeu, eu me lembro da década de 80, lá naquele programa que passava na Globo, em que você tinha um relacionamento, na verdade, a 3, que eram 2 rapazes e uma moça, e eles... Armação ilimitada. E eles adotaram uma criança. E aquilo foi naturalmente colocado na televisão brasileira e ninguém ficou escandalizado. Mas hoje parece que a gente se escandaliza disso. Então, assim, me parece que naquele momento era o que se podia fazer. Ninguém chamou de trisal, mas apresentou o conceito. Tu entende o que eu quero te dizer? Como é que tu vê isso, né? Como é que é essa... Qual é a importância disso nisso que tu tá me dizendo, de escolher bem a obra e escolher bem o autor? A nossa ideia foi sempre assim, os clássicos têm que ser conhecidos. Né? E colocados inclusive para em ser contexto. criticados. Exatamente, em contexto. Então, assim, vou trabalhar uma história de Monteiro Lobato agora, então, parceiro de trupe, né, o professor Arthur, ele está construindo um personagem, vai contar uma história do Monteiro Lobato em que é o Visconde Sabugosa que conta. Né? Então, ele vai fazer um Visconde próprio, né, para contar essa história. E por que não Monteiro Lobato? Né? Mas colocar aquele sujeito no seu tempo e fazer com que aquela história tenha um sentido no tempo presente. Tá? Então, aí o que nós percebemos, né? Os clássicos, ok, a gente consegue recontá-los, a gente consegue... O Príncipe de Kierkegaard é revoltante. Então, aí... Vamos pensar o Diário de um Sedutor. É revoltante. Então, assim, a gente tem que conhecer. Com certeza. E tem que dizer por que nos revolta. Com certeza. Né? E nós acabamos
colocar uma história, né? A gente começou a sentir falta de alguns temas nas histórias a serem contadas. Maquiavel, né? E o Diário do Sedutor, que é de Kierkegaard. E aí nós percebíamos, né, nas escolas públicas, que eram as que a gente frequentava, né, com esse projeto de contação de história, que faltava muito da curiosidade científica, assim, sabe? Uma coisa é ser curioso pela infância, né? Sim. Que naturalmente a curiosidade está ali, né? Que a gente não pode perder. Exatamente. Outra coisa é aquela curiosidade, assim, que ela projeta, né? Conhecer uma área da ciência, ter uma consciência sobre uma área da ciência. Por que isso acontece? Né? E aí nós criamos uma personagem chamada Lulu. Né? Na primeira história, publicamos um livro chamado Lulu e a Lua. Essa menina sonha em ser astronauta, uma menina negra, tem um amigo ruivo, Caio. E nesse livro ela conhece, pesquisando na biblioteca da escola, várias mulheres que foram astronautas negras, mas nenhuma foi à Lua. Então ela começa a projetar, ela constrói foguete de papelão, mas tudo fazendo toda uma pesquisa nesse o porquê, será que voa, como é que voa, o que é a gravidade, né? E ela vai se cercando de coisas, né? E vai transformando uma caixa num foguete, uma garrafa num foguete, um rolo de papel higiênico, vários rolinhos grudados num telescópio. Então ela vai usando coisas e vai contando essa história. Quando a gente começou a se dar conta dos clássicos, e essa discussão, né, da crítica aos clássicos, ela ainda está muito forte, né? Agora deram um tempo Monteiro Lobato, mas vão pegando outros, né? Aí estávamos, eu e o professor Arthur, na livraria Vanguarda, aqui no centro da cidade, e a gente viu uma quantidade imensa do Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Mas eram assim, muitas edições diferentes, com ilustradores diferentes, algumas com coisinhas, assim, cenários que montavam, outras simplesmente a história com uma capa rosa para meninas, uma capa azul para meninos, enfim, né? E aí nós começamos a olhar aquilo, nossa, mas por que tantos, né? Aí descobrimos que os direitos autorais já tinham sido caídos, já tinham caído por fazer os 70 anos de publicação da obra. E aí, retomando a história, poxa, mas o cara cai no deserto do Saara, Marrocos, né? Então, se ele cai no deserto do Saara, a chance dele encontrar um príncipe loiro, por mais que esse menino tivesse vindo de um planeta muito distante, era muito pequeno. E para um europeu, francês, daquele contexto, né, o que é um príncipe? Um sujeito loiro, de olhos claros, aquele menino. E aí nós recontamos essa história, que é essa aqui. Esse aqui é para ti, de presente, né? O Pequeno Príncipe, uma história na África, em que essa história ela é recontada. O piloto está lá no deserto do Saara e encontra esse menino, que é atrevidíssimo, assim, super curioso, né? E que só sobrou a ele, depois da expropriação europeia do continente africano, um pequeno reino, que não está num outro planeta fora da Terra. Apesar de que a África, para o europeu, é praticamente um outro planeta naquela conjuntura, né? E talvez esse seja o planeta daquele menino lá de Saint-Exupéry, né? Também tem muita coisa, né? Porque, assim, tá tão perto e tá tão longe, né? Eu me lembro que a gente chega em Gibraltar, na Espanha, e você vê a África. Você diz, é ali, e tá tão longe. Em tantos aspectos tá tão longe, não é? Até do nosso próprio conhecimento, né? Porque a gente recebe um pacote que a mídia nos mostra, né? E aí vou te provocar mais, porque eu vejo que tu tens aí umas tatuagens que são indígenas. Deixar isso aqui que é pra ti. Tá, eu gostei muito do presente. E aí vou te provocar. E se a gente sabe pouco da África, a gente sabe menos dos povos nativos brasileiros, não é? Quantos príncipes e quantas princesas foram dizimadas sem que a gente soubesse dessa história? Eu já vi pessoas, às vezes, falando, elogiando os incas, os maias, os astecas. As grandes civilizações, né? Como são eu digo, mas na verdade é porque lá naqueles países você tem um estudo dessa história. E aqui no Brasil, muito disso está enterrado, né? Enterrado que eu digo assim, está desconhecido do grande público, né? Então eu já tive discussões com alguns colegas que eles vêm falar de matemática. Eu disse, não, peraí, o nosso indígena tinha matemática, uma matemática que às vezes não era, sim, e às vezes não era decimal, porque ele não tinha que dividir as coisas em 10, mas às vezes era hexadecimal, às vezes era, enfim, um modelo que tinha a ver com a vida dele, né? Com o calendário dele, que não era o mesmo calendário do Inca, do Azteca. Por exemplo, as múmias. Sim. Né? Então, quantas coisas tem na nossa cultura e que, na verdade, a gente não conhece, quantas
princesas e príncipes a gente não se deu nem o trabalho de conhecer, né? Então, assim, é todo um mundo de possibilidades agora de contar histórias. Mas aí é que... E eu acho que não jogando uma pá de cal em cima do texto clássico. Não, entendo. Porque se não fosse o texto clássico, Não tinha essa provocação. se não fosse aquele sujeito daquele tempo, né, localizado naquela sociedade, escrevendo aquela história, nós não chegaríamos aonde estamos hoje. É o que eu penso também. Né? Então eu acho que a gente tem assim, a gente não se livra da bagagem histórica, né? A gente carrega o fardo histórico o tempo todo na nossa mochila, né? E a gente ou abraça ou olha para ele e diz, opa, pare um pouquinho, isso aqui não cabe bem assim agora. Vamos pensar no Então, Chaplin, vamos né? mudar. Que eu acho que o Chaplin também já levou umas pancadas aí da crítica. Mas, gente, tempos modernos, aquela denúncia que ele faz, né, que de toda a mudança que a revolução... engolido, né, pela máquina. Então, na verdade, eu acho que é uma denúncia forte de como a Revolução Industrial mudou a nossa forma de pensar, mudou a sociedade, né? O do próprio Hitler, né, quando ele faz o Hitler, quantas denúncias tem ali? Então, assim, não vejo que a gente deva abandonar essa obra. Acho que ela precisa ser conhecida. E não só na literatura, no cinema, eu costumo dizer assim, até no nosso meio acadêmico, né? Então, assim, eu não vou ler o fulano de tal, porque o fulano é evolucionista. Não, tem que ler sim. Tem que conhecer sim. Né? Tem que conhecer. Porque como é que eu vou dizer, ele é um evolucionista? Não vou ler, não. Mas, assim, se é um evolucionista, como o racismo dele foi construído dentro dessa lógica evolucionista? Quem era aquele sujeito, naquele tempo, o que ele lia para pensar daquela forma? Quem foram seus professores? Eu faço muito isso quando a gente fala, por exemplo, de Darwin. A minha mãe mesmo uma vez veio bater no Darwin e disse, mas Darwin nunca disse isso. As pessoas que leem Darwin dizem isso, mas Darwin mesmo nunca disse isso. E a verdade, eu vejo muita igreja bater em Darwin, por exemplo, mas ele só pensou na teoria da evolução por causa do pensamento cristão forte da época. Se ele não fosse cristão, não tivesse uma formação cristã, ele jamais teria pensado. Transformação, né? Ele jamais teria pensado. Então teve toda a influência da leitura da Bíblia, na verdade, dos costumes cristãos da época, que levaram ele a construir aquela teoria como ela era. Então, pegando um gancho com esse mundo cristão, né? Quando tu coloca, Ozelito, quantos príncipes e princesas a gente não conheceu, né? A gente tem, pensando nessa falsa democracia racial que a gente tem no Brasil, né? Pintaram esse quadro pra gente, né? De um Brasil multiétnico e uma democracia racial, e a gente sabe que não é, né, essa democracia toda. O que a gente tem? Bom, primeiro, as populações africanas arrancadas, sim, né? Inclusive príncipes, princesas, reis e rainhas, né? E sendo por uma historiografia de um determinado período tratada como escravos, né? E depois, quando se olhou essa história, se via os brasileiros negros como descendentes de escravos, não descendentes de reis, rainhas, como esse menino ainda que fosse. Ainda que fosse. Né? Então, é esse o olhar para a história e dizer, parem um pouquinho, isso pode ser contado de outra forma. Né? Quantas populações indígenas a gente tem um fardo colonial, né? Então, assim, esses sujeitos eram sujeitos vistos pela Igreja Católica no processo de colonização, sujeitos sem alma, sujeitos sem rei, sujeitos sem lei, né? Porque viviam dentro de sistemas de organização política diferentes, que aos olhos do europeu, né, eurocêntrico daquele momento, não era uma organização. E outra coisa, assim, que tu pode me corrigir, porque história não é minha área, mas assim, a minha impressão da minha leitura da história é que já havia escravidão em outras culturas mais antigas, sim, mas nunca foi tão terrível quanto a escravidão feita pelos cristãos. É porque, se a gente Me parece pensar assim, que havia um código, por exemplo, se tu pega os escravos na Roma Antiga, na Grécia Antiga. O escravo por dívida, por exemplo. Eu não podia abusar dele, eu tinha um limite, a vida dele passava a ser minha responsabilidade, ele não podia morrer na minha mão, porque eu tinha que prestar conta da vida dele para o Estado. E no cristianismo, não, eu podia inclusive matá-lo. Mas aí tem um momento histórico de expansão da Europa, né, para fora do continente europeu, né, com as grandes navegações. Porque essa Mas tu entende o que eu quero dizer? Sim, eu entendo, porque se a gente pensar Grécia, Roma, o que tu tem? Independente da cor da pele do sujeito, o sujeito corre o risco de ser escravo. Sim, não tinha a ver com a etnia. Diferente de buscar, né, aqueles que não são cristãos, que não têm alma, e que são, inclusive, arrancados da própria categoria de humanidade. E que por isso eu posso matá-lo. E por isso eu posso. E aí é só ir para a igreja que eu tô salvo assim mesmo. Usar como coisa. Tá, entende? Sim. Então, assim, entre uma enxada e um escravo, são dois instrumentos de trabalho. Sim. Né? São duas coisas. No sentido Me parece muito mais cruel, na verdade.
São espectros muito diferentes do pensar a escravidão, né? Dentro da nossa ótica hoje, né? Sim. De quem nós somos, olhar, claro, é uma coisa absurda, tu arrancar do sujeito a sua própria humanidade, né? E com as populações indígenas aqui foi a mesma coisa, né? E claro que a gente tem um determinado momento na história do Brasil colônia em que a escravidão indígena é proibida. Sim. Né? Mas esses sujeitos, eles quando Que foram... também levou muito massacre, né? Leva até hoje, né? Leva pois até hoje. Não existiu trégua. Não foi sem morte, né? Na verdade, estão em morte há 500 e poucos anos. Não existiu, desde 1500, não existiu trégua em nenhum momento para essas populações. Então, assim, o que a gente tem? Sujeitos que foram congelados no tempo. Né? Quando boa parte da população brasileira enxerga hoje, né, sei lá, aqui verão, Praia do Cassino, né, nós que estamos aqui em Rio Grande, população guarani vendendo artesanato. Tá? Eu já presenciei isso na beira da praia com pessoas que estavam comigo. Eu tenho que parar e explicar, né? Me assustei com a fala. A pessoa vê a menina vendendo lá os seus colar, pulseira, não sei o que ela mais, a pessoa olha, a menina não tinha o que ela queria, e aí a menina diz, só um pouquinho, pega o celular e chama alguém que tem. A pessoa que tem, chega lá, uma outra indígena chega e entrega da cor que a moça queria e tudo. As meninas saem e a pessoa me olha e diz assim, depois quero incêndio. Tá usando um celular. Tu queria o quê? Que ela fizesse um sinal de fumaça? Pois é. Sabe? Assim, eles não são sujeitos congelados no tempo, assim, porque a gente carrega esse fardo colonial. Se enxerga as populações africanas, afrodescendentes e as populações indígenas como sujeitos fora da história, como ainda a infância da humanidade, e que não tem direito ao uso da alta tecnologia aos olhos daqueles brancos que instruíram, né, que implementaram o sistema capitalista. Eu acho que tem muito a ver, assim, quando a gente faz isso também, a gente às vezes, por exemplo, se eu me olho e comparo, por exemplo, com os Estados Unidos, né? Porque tem tanta gente imigrando para lá e eles querem fazer um muro? Porque eles vendem a ideia de que ali é bom. E depois eles não querem que as pessoas desejem isso. E a mesma coisa, eu vendo para ele a ideia de que a minha sociedade é boa, e quando ele quer experimentar disso, eu digo, não, você é índio, você tem que viver no meio da floresta, não é nem casa, experimentar a sociedade. Não, é o viver nessa sociedade à sua forma. Que eu arranquei ele da tribo, eu trouxe ele para dentro da cidade e digo, mas você tem que viver como se estivesse na floresta. É isso que eu espero. E como? Pois é, como? Como? Né? Vai caçar como? Vai pescar como? Vai viver como? Né? São outros códigos. Né? Então, assim, a gente tem um universo material que é do mundo contemporâneo. E todos os humanos têm o direito de fazer uso desse universo material. Eu tenho mais uma provocação para ti. Chega na minha casa, por exemplo, um filme, uma série que vem de fora, e eu me desdobro para dizer o nome do ator, que é Arnold Schwarzenegger, que eu não sei quantos consoantes. Só consoantes. Mas para o indígena, eu digo para ele, escolha outro nome, porque eu não posso pronunciar o seu. Tu entende o que eu quero te dizer? Isso sempre me doeu muito, isso sempre me incomodou muito. Quando eu tive contato com algumas comunidades indígenas, e a pessoa não dizia o nome dela, indígena, ou dizia, mas depois dizia Maria, Antônia, porque eu digo que ela tem que escolher um outro nome, porque eu não posso pronunciar o nome dela. O problema é eu. Não é isso. O problema está no nome dela. Mas o Schwarzenegger eu me viro para dizer. Então, mas assim, então nós somos frutos desse processo colonial. Nós temos uma mente colonizada. Eu acho que é esse o centro, sabe? Eu acho que hoje as teorias decoloniais que chegam, com algumas eu tenho um pé atrás, porque assim, quando a coisa vira moda muito rápido, assim, tem uns usos que eu acho meio estranhos, meio absolutos. Eu me incomodo. Assim, né? Me incomodam. Mas assim, eu sou do tempo que o Super-Homem era Super-Homem, eu sou do tempo que o Homem-Aranha era Homem-Aranha. Então eu me incomodo com algumas coisas também. Mas assim, tem outras que elas são necessárias. Então, por que eu não vou conhecer, sei lá, eu vou fazer a festa de Halloween, mas por que eu não vou conhecer o Saci Pererê? Não significa que eu não vou, sei lá, que as minhas filhas não vão participar de uma festa de Halloween numa escola ou coisa parecida. Mas mesmo a festa do Halloween, antigamente não se chamava coisas. Dia das Bruxas. Dia das Bruxas, sabe? Então, agora é Halloween, né? Então, por que não experimentar tudo? Tá tudo aqui, o mundo está aqui. Né? E nós somos muito colonizados. Eu vejo assim, esse pessoal, por exemplo, dos business, né? O pessoal do innovation, né? Porque tem uma galera que está nesse mundo que eles não estudam um caso
por exemplo, de uma empresa. Não é um case de sucesso. Não, e traz Sabe, às vezes conceitos... Aí eu sou meio suassuna, sabe? Também sou. Assim, é um caso de sucesso, não, porque é um case de sucesso. Não, eu também sou assim. Eu acho que se você vai falar inglês, fale a frase toda em inglês. Não. Né? E às vezes traz conceito que na verdade não encaixa na nossa cultura. Por exemplo, ontem eu estava falando disso na sala de aula, os alunos falando de CEO. O que é o CEO? Ele é o presidente da empresa, ele é o presidente do conselho da empresa. O que é CEO? E na verdade a gente não sabe, porque essa imagem não tem na nossa cultura, ela vem totalmente importada, né? Então assim, a gente repete sem saber exatamente o que isso significa. Por isso que eu acho interessante a gente fazer assim, dar uma parada, sabe, e olhar para os lados assim, e ver tudo que a gente tem e tudo que os outros nos dão. Sim. Por exemplo, Saint-Exupéry nos deu essa história. Mas o que a gente tem para fazer essa história para alguns outros terem mais sentido? O que não significa que eles não vão conhecer aquele príncipe loiro, os olhos claros, também precisa, porque foi de lá que isso aqui saiu. Sim. Né? Então, eu acho que conhecer essa diversidade do mundo, essa diversidade de discursos, de sujeitos, de cosmovisões. Sim. Né? De cosmovisões, para conseguir assim, respirar dentro da diversidade. E eu acho que aí também a gente começa a perceber, que é uma coisa que eu vejo nas minhas aulas de ciências do ambiente, que tem coisas que eu penso porque eu sou americano. Porque só nas Américas se pensa assim. Russo, tu não pensaria. E eu não pensaria. Holandês, tu não pensaria. Então eu tenho uma cultura que ela é mundial, eu tenho uma cultura que ela é americana, de todas as Américas, eu tenho uma cultura que é sul-americana, eu tenho uma cultura que é brasileira, eu tenho uma cultura que é nordestina, eu tenho uma cultura que é cearense, eu tenho uma cultura que é, né, de cada grupo, parece que vai contribuindo. Não é como se uma coisa substituísse a outra, mas como se todas isso acontecessem ao mesmo tempo dentro de mim. Essa escala que tu traz, né? Até chegar no eu. Na minha família, por que eu faço isso? Porque a minha família faz, a outra do vizinho pode não fazer. Chega no eu, Sim, né? Até chegar no indivíduo. Eu. Mas a gente tem uma sociedade que exacerba o indivíduo. É o indivíduo que se destaca, né? E aí a gente esquece o eu. E aí quando o eu não, esquece o nós, né? Sim. E aí quando a gente esquece o nós na nossa formação cultural, para entender de por que nós somos assim, por que a minha família é assim, por que eu penso de determinada maneira, né? Quando eu me descolo do coletivo, aí o individualismo... E eu acho que isso é importante, porque eu vou de novo, vamos voltar para as questões étnico-raciais, né? Eu nasci no Ceará. O Ceará foi o primeiro estado a abolir a escravidão, não porque fosse bonzinho, porque na verdade as fazendas estavam entrando em falência, eles queriam vender os escravos. Quando eles chegaram, o porto de Fortaleza não encostava navio, então toda a mercadoria era embarcada por jangadas, e o líder dos jangadeiros, que era mulato, né, como se dizia à época, ele disse: não embarco pessoas, só embarco mercadoria, gente não é mercadoria. Então, nenhum dos jangadeiros embarcou o que eles queriam vender, que eram os escravos. Então, como não tinham o que fazer com aquela massa de pessoas, que era como viam os fazendeiros, né, eles deram a liberdade àquelas pessoas, que lá não conseguiram emprego. Então, migraram para outros estados vizinhos. Então, nós temos, talvez, o estado mais branco do Nordeste. Não sei se é exatamente, mas talvez seja. Onde é que eu quero chegar com isso? Que no Ceará, eu sou uma pessoa escura, mas a gente migra para o Maranhão, eu com a minha família. E no Maranhão, nós somos brancos. Tu entende o que eu quero te dizer? No Rio Grande do Sul, não. E aqui no Rio Grande do Sul, não. Então já aconteceu de eu chegar aqui em Rio Grande, eu nunca tive problema. Mas na Serra Gaúcha, eu já cheguei em uma loja e não fui atendido. Eu já cheguei num restaurante com um descendente de italiano e a garçonete, nós dois na mesma mesa, ela atendia ele e não me atendia. Nós dois sentados um de frente pro outro. Também, né? Meu sotaque, minha cara de nordestino, tudo isso. Então, assim, tem muitas nuances dentro desse país. No próprio estado do Maranhão, que eu te digo lá, eu sou branco, eu chego em Alcântara, que é uma cidade próxima de São Luís, onde 90% ou mais da população é negra. E mais ao sul eu chego em Balsas, que é uma cidade que é basicamente de gaúchos, porque é onde tem o plantio de soja, e se você encontra um negro lá, ele está de passeio, ele não é de lá. Então, no mesmo estado, situações completamente diferentes. Sim, que estão todas sendo definidas por uma dinâmica histórica que tem aspectos que passam a culturais, barra, econômicos, que tem, né, que passam a barra, diz assim, é aqui e não é verdade. Não é. Né? Os quilombos no Maranhão têm um processo de formação completamente diferente daqui do sul, da Bahia. Então, são tantas histórias que precisam ser contadas, são tantos príncipes e princesas que precisam ser conhecidos, não é?
Exato. Entende o que eu quero te dizer? E aí o que eu vejo nessa história de vocês contarem histórias é que vocês provocam os estudantes do CAIC a também contarem as suas e a histórias. escrever histórias. Então, Fala no projeto disso. de extensão Coisa Contada, a gente, durante todo o ano de 2022, agora com a volta do presencial, nós começamos a trabalhar dentro de um outro projeto que a Universidade desenvolve no CAIC, que é o chamado projeto Investir e Acreditar, né, que quem coordena é a Fernanda, né, agora diretora do CAIC. E esse projeto atende 25 adolescentes de diferentes anos, né, do Colégio CAIC. Eles trabalham durante a semana, de segunda a quinta-feira, em diferentes setores da universidade. Ele é um projeto de iniciação ao trabalho. Então, eles vão ser um assistente na marcenaria, na portaria, numa secretaria, na educação infantil do próprio CAIC, numa biblioteca, enfim, em diferentes setores, e recebem uma bolsa para esse trabalho no contraturno da escola, de 3 horas e meia, 4 horas por Então dia. eles já têm uma experiência em alguns setores da universidade. Isso, eles vão conhecer um setor e trabalhar naquele setor, né, como um apoio ali, né, junto a alguém, né, que seja um funcionário de carreira daquele setor. Nas sextas-feiras, eles ficam no CAIC, no contraturno da aula. Então, aula de manhã, no CAIC à tarde. E à tarde, atividades são desenvolvidas. E aí, o projeto Coisa Contada, junto com a professora Jerusa, do curso de Psicologia aqui da FURG, a gente topou, né, esse desafio e trabalhar com esse grupo de adolescentes. Começamos conhecendo eles, bem naquela ideia de uma observação participante, né? Que eu também quero te dar um destaque bem aí, porque a gente às vezes que está lá em casa, falando assim, ensino fundamental, primeiro a nono ano, a gente às vezes acha que é um aluno bem mais novo do que na verdade é. Quando a gente chega lá, a gente tem alunos de 17 anos. Tem aluno de 18, de 18 anos e como tem aluno de 12. Né? Então, assim, não é a realidade da escola privada em que está todo mundo certinho. Tá. O sistema serial, né, assim, a seriedade, né, não está correspondendo ali, né? Então a gente tem alunos. Então convivem na mesma sala alunos com na verdade, em processos, né, de amadurecimento, desenvolvimento cognitivo muito diferentes, né? Então, o desafio já se dá aí, Sim. porque são interesses diferentes, são ritmos diferentes, são dinâmicas diferentes, até habilidades cognitivas Sim. diferentes, né? Então a gente tem que e tentando dar uma matizada nisso e acaba que não dá para tratar aquilo como um grupo de 25 alunos. Né? Cada um deles corresponde a uma questão. É visto como um indivíduo dentro daquele grupo. Me lembrei também de um contato que eu tive com a comunidade indígena uma vez no Maranhão, que a gente disse assim, nós precisamos falar com o representante de vocês. E uma índiazinha pequena, criança, virou para mim e disse assim, ninguém pode me representar. Que aula, né? Se você vai falar conosco, você tem que falar com todos. Exatamente. E eles falam cada um na sua hora, sem se atropelar. Não é como a gente que um atropela o outro. Cada um na sua hora, sem se atropelar, sem elevar a voz, cada um dá a sua opinião, sem virar uma discussão. E é uma aula. Né? Então é isso que tu diz. Cada pessoa dentro dessa sala de aula, dentro desse projeto, é um mundo inteiro, né? Não é um grupo de 25, é cada um. Exatamente. Nesse mundo nós percebemos assim que o que nos faltava, Zelito, que nos chocou muito, assim, era compreender um pouco mais da realidade deles. Né? Alguns falam um pouco mais sobre sua vida, sua rotina, outros não falam muito, mas o que nós observamos é que eu acho que não é exclusividade desse grupo, né? Isso é boa parte dos jovens brasileiros, adolescentes, né, e pré-adolescentes, é a falta de perspectiva de futuro. Isso foi o que mais me chocou, na verdade. Né? Então, assim, os que estão no 9º ano, no 8º ano, não pensam na perspectiva do ensino médio. Na verdade, em nada, né? Tu pergunta assim, o que você quer ser. Um aluno do 5º ano, tu pergunta, o que tu quer ser quando crescer? Nada. Nenhum ser é nada. Eu posso querer ser eu sou alguma coisa, né? Não tô nem chegando, né? Você é uma enfermeira, nem uma profissão, né? Ser algo, ser alguém, né? Eu quero ser, sei lá... Adulto, eu quero crescer saudável, sabe? Tanto faz, né? Não sei, não quero... Então, assim, a gente viu muita falta de perspectiva de futuro. Então, aí a professora Jerusa, alguns estagiários da psicologia vieram trabalhar conosco, justamente para pensar nisso. Vamos tentar construir com eles que existe um futuro. Porque em jovens de periferia, o futuro é muito presente. É muito aqui agora. Sim.
né? Eu resolvo tudo aqui, agora, imediatamente. Até porque, com o aumento, a gente sabe que Rio Grande tem um índice de homicídio altíssimo, e eu tenho acompanhado, assim, né, pelos perfis da Polícia Civil aqui, todo dia tem um homicídio. E aí tu vai olhar a idade, normalmente é um menino, né, de 25, 26 anos, são os mais velhos. Teve um ontem que era isso, era alguém de 20 e poucos anos. Esses dias tivemos um menino de 14 aqui da comunidade ali do Caique, né? Então, morto, né, nessas questões do tráfico, né? Então a expectativa de vida, ela já não, né? Porque eles estão olhando para os lados e estão vendo o quê, né? É isso aí, né? Eu não vou sair daqui, meu avô já estava aqui, meu pai já estava aqui, se o pai ainda está, a minha mãe está aqui, a minha avó ainda está aqui, meus irmãos mais velhos ainda estão aqui, os filhos dos meus irmãos e os meus filhos aqui estarão e eu aqui ficarei até enquanto der. Né? Então a gente vê assim, muitas adolescentes gestantes, né? No próprio projeto nós tivemos 2 adolescentes gestantes esse ano. Assim, o futuro também é agora, e às vezes quem está em casa também não entende que a preocupação às vezes dessa criança é: será que eu vou ter janta? Nós temos essa realidade. Pergunta principal para boa parte será que eu vou chegar deles em casa e tenho que comer? Nós nos encontrávamos na sexta-feira às 2 da tarde, 3 horas, falta muito para as 3h30. Será que a gente já pode ir para o lanche? Porque teve o almoço antes de ir para casa, na escola, né? Aí fica livre um tempo, volta às 14 horas e a barriguinha já está ali, né? E quando é sexta-feira? Porque depois tem sábado e domingo, né? Então, para alguns, o final de semana, as férias, aqueles 2 anos de pandemia, é ruim. Para algumas famílias é desesperador, porque a alimentação está na escola, né? E no caso desses alunos, ainda uma bolsa que eles recebem, que para boa parte daquelas famílias, eu acho que é R$400 por mês, assim, é o que entra. É o que tem. Porque se um tempo atrás a gente via num trabalho informal, por exemplo, num corte de grama, na limpeza do pátio de alguém, numa costura, alguma coisa que a mãe, a avó, o pai, o tio, o irmão mais velho fazia, os relatos que chegaram é que depois da abertura, né, pós o ápice da pandemia, né, nem isso mais. Eu tenho outra provocação aí. Que, de novo, né? Eu tenho agora uma criança que ela, como tu diz, de repente isso é o único aporte que aquela família recebe, essa bolsa. Então também é colocar nessa criança uma responsabilidade antes do tempo, né? Eu te digo isso porque eu sinto na minha sala de aula. Às vezes eu recebo um aluno e pela forma como ele faz, não é minha formação de novo, não é minha formação, mas a forma como ele faz o trabalho, eu penso, esse aluno tem uma pressão social, esse aluno não pode falhar, ele não se permite falhar, porque se ele falha, a família não tem o que comer, né? Você sente isso no trabalho do seu aluno na sala de aula. É diferente daquele aluno que tem todo um suporte da sua família, que você sabe assim, ele sabe que ele vai para casa, que ele tem o que comer, ele tem onde dormir, ele sabe assim, se ele não for bem, ninguém vai perder nada com isso, a não ser ele mesmo, enquanto que o outro não. Se ele não for bem, a família inteira vai sofrer. E outra, né, uma criança de 13, 14 anos tem uma bolsa e desenvolve um estágio ali, né? Ele não tem uma bolsa só para assistir aula. Ou então para um contraturno na escola, né? Até pela carência de projetos chegarem neste projeto acreditado, né? Que é uma coisa que a Fernanda, diretora do CAI, que coordenou o projeto esse ano, acho que vai coordenar no próximo, tem buscado parceiros para justamente diminuir o tempo deles nos setores e aumentar o tempo deles na escola, porque tu não pode levar para a escola e o corpo docente da escola está em sala de aula até aqui. Sim. Né? Então tem que ter esses parceiros para que eles consigam prover esse grupo de atividades. Né? Que, na verdade é o que a gente quer, né? Que esse aluno tenha outros contatos, outras possibilidades, aprenda outras coisas. Então assim, o que a gente fez, né? A gente começou a conhecer um pouquinho deles e tivemos assim um momento que eu vi que eles gostam muito de hip hop e vários fãs de Racionais, né? Aí um dia eu me disse assim, minha mãe adora música antiga. E eu pensei, sei lá, ela escuta um antigo, minha mãe ouvia Erasmo Carlos, alguma coisa assim. Quem que a tua mãe escuta? Beyoncé. Essa música antiga, Beyoncé. Então, assim, alguma coisa assim, né? E a mãe, que gostava de músicas antigas, ouvia os Racionais. E a menina sabe muita coisa, né, de Racionais. E eu adoro os Racionais também. Então, o que eu fiz? A gente levou para eles fragmentos de músicas dos Racionais, né? Um poema do Mano Brown chamado Vida Louca. E também um poema que foi digamos que o fio condutor de todo o projeto pedagógico da escola durante o ano, que foi também um poema chamado Vida Louca, do Sérgio Vaz. Né?
E o Vida Louca do Mano Brown é aquele Vida Louca periferia, São Paulo, isso que, né, a gente conhece já, que é a cara, né, dos Racionais. O Vida Louca do Sérgio Vaz, ele fala de um menino que está armado numa quebrada, né, numa esquina lá na favela, com uma arma enorme, uma arma de 400 páginas. E aí lá no começo da nossa conversa tu disse, poxa, não interessa a ninguém quem estude, porque é uma arma. Sim. Né? O saber é uma arma. E para quem nasce pobre, Mas é a ainda, única arma que a gente mas tem. ainda. Né? A gente não compra nada, a gente só consegue, né? É na luta, é ali, né? Então, assim, o nosso saber, né? A nossa educação é a nossa única arma. Simples assim, não tem outra saída. Né? E aí nós mesclamos esses, né? Sorteamos fragmentos, né? E começamos a conversar sobre esses fragmentos desses dois poemas. Claro que eles já conheciam tudo aquilo, né? E através daquilo a gente foi conhecendo um pouquinho melhor de cada um deles. E de repente, de novo, né, te provocando, porque de repente a gente também vê na televisão essa favela, né, que está lá em São Paulo, que está lá no Rio, mas a favela aqui, que a gente chama de vila, é uma outra favela, é uma outra quando vila. tu chama assim a comunidade, a vila, a impressão que dá é que o nome dá uma matizada, né? Dá uma suavizada no problema. Agora, quando tu chama de favela, onde é que tu mora? Eu moro na favela. Ou então assim, eu moro ali na vila tal. Eu moro ali na comunidade tal. Todos nós vivemos em comunidade. Né? Nós temos aqui na FURG, que é uma comunidade. Né? Então é isso. Eu lembro que eu cresci numa favela, né? Na verdade, eu cresci numa favela em São Luís. E eu vejo isso. E aí, outra provocação para ti. Quando às vezes o dominante me diz assim, use a linguagem da favela, eu me pergunto, será que ele não quer me marcar? Porque antes ele me marcava pelo calçado que eu usava, pela roupa que eu vestia. Hoje ele não pode mais fazer isso, porque hoje eu tenho outro calçado, eu tenho uma outra roupa. Posso comprar em 12 vezes no cartão. Mas quando ele diz assim, use a linguagem da favela, é um jeito dele saber quem sou eu. E de que eu não me misture com os filhos dele. Não, então, aí a gente trouxe o Sérgio Vaz, a gente trouxe os Racionais, né, nessa linguagem. Sim. Né, os Racionais sim, o Sérgio Vaz não. Né, ele está falando de um contexto, mas numa linguagem, né, diferente da linguagem que o Mano Brown usa. Jogamos isso para o debate e aí começamos a fazer uma estratégia que se chama Se Vira na História. Né? Cada um começou, né, sorteamos um primeiro, fez a arrancada. Era uma vez um menino chamado Jonas, o próprio menino se colocou na história, que sonhava em ser poeta. E aí começou como se a gente tivesse aberto uma cortina e tivesse um outro universo lá atrás. O Jonas, que sonhava em ser poeta, o Jonas não abriu a boca. Na construção desse Se Vira na História, desse encontro coletivo que nós construímos, que se chama Um Sonho Impossível, tá? O Jonas é um menino extremamente criativo, sabe? Com voz, com desenvoltura, sabe? Mas um menino que até então ali ficava quietinho, né? Uma outra menina que faz parte do projeto conhecia tudo de Castro Alves, porque a avó, analfabeta, ouvia de não sei quem e decorou. Então ela aprendeu Castro Alves com a avó limpando a casa e recitando. A avó nunca leu. Ela disse: minha avó não leu meu nome, nem o dela. Ela assina com o dedo, mas ela conhece poesia. E conhece outros poetas também. E essa menina sonha em ser poeta. E aí começou a aparecer. Eu disse: não, então já que tem tanta gente sonhando, um quer ser ilustrador, outro quer ser poeta, então é aqui que a gente vai, né? Vamos fazer... um acampamento. Exatamente, vamos acampar nesse terreno aqui, que acho que é por aqui que a coisa vai. E aí nasceu um conto, que esse menino Jonas, um menino branco, né, que mora numa periferia, né, e tem um amigo que começou sendo chamado de o menino do livro. E a gente estava achando meio estranho aquele menino não ter nome, né? Aí por enquanto era o menino do livro, que tinha uma arma de umas 400 páginas na mão também, estava sempre lá na quebrada, e o pai do menino dizia para ele assim: larga esse livro, vai arrumar o que fazer, vai trabalhar, deixa de ser vagabundo, o que você está fazendo com esse livro na mão? Afinal de contas, o livro não vai levar o almoço para casa naquele exato momento. Ele disse: o futuro é muito agora, né? O futuro é muito urgente. Né? Então, assim, e aí eles começaram a aparecer, cada um com muito autobiográfico, sabe? Cada personagem que foi entrando nessa história era um pouco da biografia de cada um deles. 2 não participaram muito, mas que não se expressam pela palavra oral ou escrita, mas se expressam com desenhos. Isso também é uma coisa que eu acho que é importante, porque, de novo, os professores, nós não temos
não temos essa preparação e às vezes nos escapa, né? E também tem a rotina, né? Eu penso assim, professor de matemática, história, geografia, tarará, tem a rotina da sala de aula com aqueles meninos e meninas lá dentro da sala de aula. Eu vou uma vez na semana Sim. e faço uma coisa diferente. Sim. Então, o que eu vou levar e o que eu vou colher vai ser diferente. Sim, sim. Né? Então, se a gente vê de alguns projetos que colocam, mas os professores não conhecem os alunos, eles têm condições de conhecer. Eles não estão, primeiro, eles não estão equipados. Não, E os segundo, professores eles não têm têm 15 tempo. turmas. Não tem tempo, é isso. Não tem tempo. Sabe? Tu vê assim agora, o pessoal fechando o caderno de chamada, tu entra na sala dos professores, um sujeito com uma pilha que quase que ultrapassa a altura da sua cabeça, né? Como é que ele vai saber o nome de todos? Não tem como, né? Então eu tinha uma situação ali muito privilegiada, na verdade, sempre o mesmo grupo, né? Um ano inteiro, toda tarde de sexta-feira, né? Então 2 deles E outra coisa, se por exemplo, tem um jogo da Copa, não vai ter. Tu, na verdade, não perdeu nada. Sim. Mas aquele professor vai ter uma correr pressão atrás de correr depois. atrás daquele conteúdo que ele não deu, né? Então, em vários aspectos, a posição é diferente. E voltando àquela provocação que tu fez, Ozelito, de, assim, será que não é estigmatizar, né? Será, né? E também, assim, essa criança, será que ela não quer só brincar? Em vários momentos, né? Nós tivemos um momento que o pai de... tio de uma aluna do projeto foi um dos assassinados aqui, né, na cidade, e deu acho que uns 15 dias o primo, um menino de 14, 15 anos. Então, claro que aquilo deu um baixão assim, na escola inteira, na comunidade toda, e aquele grupo então murchou. Claro. E aí eles, poxa, como é que a gente vai chegar lá e vamos, né, fingir que nada está acontecendo, né? Aí juntamos brinquedos da brinquedoteca da escola, alguns brinquedos eu levei de casa, a professora Jerusa levou também. Fomos para o teatro da escola e montamos, antes deles chegarem, estações de brinquedos. Botamos os jogos no chão. Quando eles chegaram, eles podiam brincar com o que queriam. Para minha surpresa, os mais velhos jogaram vareta a tarde inteira, como se fosse assim, apostando a sua vida naquelas varetas. Quer dizer, e eu quase não peguei o jogo de varetas, porque quem vai jogar vareta, né? Com tanta alternativa, mas levei. E tu via assim que eles só queriam brincar. Eles tiveram 2 tardes. Mas se a gente, Adriana, se a gente, quando pode ser criança de novo, parece que é uma realização. Imagine uma criança que não pôde ser na E que época... tem que trabalhar no setor, Pois que é. tem que levar os R$400 para casa no fim do mês, que não pode faltar para jogar uma bola ali no campinho, porque senão aqueles 400 vai ter o desconto, Sim. né? Que tem lá a frequência escolar por causa dos benefícios, tem tudo isso, Sim. né? E essa pressão da família, né? Alguns ajudam os pais, por exemplo, o pai é carroceiro, ajuda no final de semana. A mãe faz faxina, vai junto no final de semana. Vende bolo no bairro, vende no final de semana. Então, assim, é muita pressão para seres tão pequenos, ou alguns nem pequenos fisicamente, mas pequenos Sim, na sua maduros, idade, né? Então, que estão assim desde que nasceram naquela roda viva. Né? Então, assim, uma tarde no ginásio, jogando bola, brincando de bambolê. Mas aí o conto não vai ficar pronto. Não deu tempo de fazer ilustração esse ano. Aqueles 2 que se expressam pelos desenhos, né, e não com as palavras, vão tirar férias agora. Se estiverem no projeto ano que vem, farão dentro do projeto a ilustração. Senão a gente vai ver uma outra forma, né, já que eles querem ilustrar, deles seguirem esse trabalho. Mas, assim, sem pressão. Porque Isso agora é eles outra estão em coisa férias. importante. Isso é outra coisa muito importante para o pessoal que está assistindo a gente, que quer trabalhar com extensão. A extensão tem o seu próprio tempo, né? Tem. Não é no meu tempo, não é no tempo do relatório que eu tenho que entregar na PUC. É no tempo de todo esse grupo, né? Então, aí como é que a gente vai colocar no relatório um projeto que andou numa escola o ano inteiro, produziu um conto, né? Sim. Que foi para o concurso, né? Escrevemos esse conto no edital, que ainda não tivemos o resultado, mas a ideia era um livro ilustrado a partir desse conto, que deveria ter saído agora, mas não saiu. Sim. Tá entendendo? O projeto não foi fechado. Sim. Não cumpriu as suas metas. Mas, assim, quantas outras metas o projeto não cumpriu? estavam Quando pegou planejadas. esses adolescentes e levou para o nosso Serfurg aqui, o que seria a Feira de Profissões. E eles passaram a tarde inteira correndo dentro do SIDEC, de curso em curso, né, experimentando as coisas que o pessoal do Museu da PUC trouxe, o pessoal da Química tinha, o pessoal da Biologia, do IOC, tinha, o pessoal das Humanas tinha. Quer dizer, foram de curso em curso Eu acho que conhecendo. isso é uma coisa muito importante de ser dito. Como muitos colegas nossos vão começar agora, ingressar agora na extensão, né, por conta da curricularização, e às vezes vem com essa expectativa de que na pesquisa tu tens aquele cronograma e a coisa acontece dentro desse cronograma, e na extensão não é assim. E como tu disseste, às vezes eu tenho outros produtos. Eu comentei naquele dia no Kaique, né? Quando na minha cartilha tem lá nome e a aluna coloca, não interessa a ninguém. Como teu nome não interessa a ninguém? Então,
é uma resposta, é um resultado que eu não estava esperando. E o que está dito ali, né? Todas as coisas que estão ditas ali. Então, é essa sensibilidade que a pessoa que está fazendo extensão tem que ter. De dar um olhar para esse resultado diferente daquilo. Pensar que, assim, eu não vou... E aí, para quem vai fazer o projeto de extensão dentro da extensão curricularizada, né? E levar para esses espaços, qualquer espaço educacional, não educacional, esquece que o projeto que tu vai levar e vai dizer, olha o que eu trouxe para vocês aqui. Olha que maravilha. Não. Aquilo que tu colocou dificilmente vai acontecer. Sim. Então tem que estar assim, mente muito aberta para dizer, olha, eu propus isso, mas querem outra coisa. Né? Ou eu vou ter que adaptar aqui, adaptar ali, né? Ter essa ideia de um projeto bem flexível, porque não é algo imposto, é algo construído junto. Isso. Essa e é a diferença. Chega lá e tem uma outra realidade, né? Eu me lembro das vezes que eu cheguei lá, o aluno não foi porque estava chovendo. A rua larga. A rua larga, ele não tem como chegar. Ou apareceu uma outra atividade aqui mesmo na FURG, ele foi. Então, faz parte da atividade de extensão isso, né? A gente ter essa flexibilização no nosso cronograma. Exatamente. E eu acho que é um olhar empático. Uhum. E uma outra perspectiva é a ideia da extensão caridade. Né? Como fazer caridade. Ah, entendi. Sabe? Então, assim, eu vou levar a extensão como uma ação caridosa. Não é. Nós somos servidores públicos. Não, e eu sabe? acho, a gente serve ao público, né? Então, a gente dialoga com. E pagos. Pagos, construímos com. E pagos. Então, assim, as pessoas me dizem, ai, que projeto lindo. Eu disse, não, ele é bonito. Eu acho super bonito. Né? Mas ele não é bonito porque os benfeitores estão levando. Não. Somos pagos. Não é isso. Somos pagos para estar ali. Exatamente isso. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser entendido, né? Que eu tô ali para. Eu me lembro que eu fiz um trabalho com o PET de Química aqui no EQA, numa sexta-feira à noite. E quando nós terminamos aquela atividade no PET, eles me agradeceram. Eu disse, não, eu estou sendo pago. Não é? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Isso vai para o meu relatório. Eu que agradeço. Então a gente precisa compreender isso, né? Que essas pessoas estão nos pagando. Então o que a gente está fazendo é o nosso trabalho. E vou dizer mais. Que quem faz extensão acho que vai sempre concordar comigo. Nós somos quem mais aprende. Essa é a maior verdade. Porque ele te mostra uma realidade que não está no livro, que não está no artigo da revista A1. Não está no Science, não está na Nature, né? Então tu vais ali e tu vais encontrar toda aquela tua teoria aplicada numa realidade completamente diferente. Que vai furar o tempo todo. Tu vai ter que remendar ela o tempo todo, que sabe jogar pro lado e pegar outra coisa. Né? O tempo todo, vai customizar o tempo todo. Adriana, eu ficaria aqui um ano conversando. Mas o nosso tempo com certeza já estourou muito, já foi muito mais do que a gente tinha planejado de tempo, né? Então quero de novo mostrar o livro, né? O pessoal que está em casa pode adquirir e dizer que a gente vai precisar se encontrar outras vezes. Com certeza. Né? Então a gente vai precisar fazer outras rodas de conversa. Com certeza. Tá bom? Quero te agradecer muitíssimo por ter aceito esse convite. Eu acho que o clima também ajudou bastante da gente estar aqui, né? Desculpa. E te dizer isso, assim, que para mim é um tema muito precioso, né? Porque a gente vê como a atividade de extensão ela pode dar significado a tanta pesquisa, tanto ensino que a gente às vezes faz e que é frio na atividade da pesquisa, na atividade do ensino, mas quando a gente chega lá na comunidade a gente vê por que a gente está fazendo isso, né? Para que serve tudo isso que a gente está fazendo. Então quero te agradecer realmente muitíssimo por ter aceito esse nosso convite. Eu que agradeço o convite e agradeço imensamente assim, pelo espaço para estar aqui e por ter te conhecido. Imagina. Né? Eu acho que foi um encontro muito feliz. Com certeza, com certeza. Né? Eu gostei muito de te conhecer a tua trajetória lá quando a gente teve encontro lá no CAIC. E acho que a gente só tem a somar, né, na instituição como um todo, assim, os projetos de extensão que já estão rodando há mais tempo, né, dentro desse processo de curricularização. E aí eu quero deixar um convite para quem está assistindo a gente, porque assim, às vezes assusta, né, essa ideia de começar um projeto de extensão, às vezes assusta. Então assim, que não se assuste, que não se recolha, que venha conversar com a gente, que venha para o CAIC, porque o CAIC tem muita possibilidade. Muito campo, né, de extensão. Dá para fazer uma comunidade muito sedenta de em qualquer área, né? Então, eu sou do direito, eu sou da contabilidade, não importa. Todas as áreas eu acho que são importantes ali. Então, quem está assistindo a gente, né, que se junte, né? Que se empolgue e que venha fazer esse trabalho com a gente ali no CAIC. Com certeza. Muito obrigado de novo e até a próxima roda de chimarrão. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.